Sou Manuel Caetano Passos, da Gerência de Comunicação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e tenho o prazer de apresentar a série IFCH Trajetórias. Essa iniciativa visa explorar as diversas jornadas de egresso do IFCH. A série é um esforço colaborativo, contando com a colaboração de Jéssica Christel, aluna do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da URGS. Agradecemos imensamente a Matheus por sua disponibilidade em compartilhar sua trajetória conosco. Matheus iniciou no ativismo durante a adolescência em Porto Alegre, formou-se e concluiu o mestrado em História pela URGS. Sua entrada na política ocorreu em 2012 pelo PSTU, como vereador pelo PSOL em 2020 e posteriormente deputado estadual em 2022. E tem focado sua atuação em justiça social, racial e ambiental. Matheus, para a gente começar nosso bate-papo aqui, tu poderias compartilhar um pouco sobre suas origens familiares, sua infância e adolescência, e como essas experiências o influenciaram sua trajetória educacional e política? Claro, primeiro eu fico muito contente de poder conversar com vocês. Colaborar com o projeto do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, eu fiquei bem lisonjeado assim, com o convite, com a ideia, né, também, de poder falar da minha trajetória e de ter ela como uma referência, né, para esse instituto que tem uma história muito rica, né, muita gente relevante para o estado e para o país passou por lá, né, então fico muito contente. E eu sou nascido e criado aqui em Porto Alegre, tenho 32 anos e meus pais vieram do interior do estado, o meu pai da fronteira de Uruguaiana, de uma família de trabalhadores. O pai dele era funcionário público, mas do baixo escalão, e o meu pai entrou muito cedo, ainda no final da década de 70, na antiga CRT. Né? Trabalhava numa área de TI da empresa, entrou como telefonista, né? Ficou por muito tempo nessa função. Já a minha mãe, que é uma mulher negra, enfim, teve uma trajetória um pouco diferente, veio de Bagé, da região da Campanha, saiu antes dos 10 anos de casa para trabalhar em casas de famílias ricas, né, que era algo muito comum naquela época, né, mesmo com crianças já, e veio para Porto Alegre a partir dessa família, mas saiu desse ambiente ali com 20 e poucos anos, né, ainda trabalhando na época como empregada doméstica, e depois veio a trabalhar no lugar em que ela fez a vida dela até se aposentar, né, que é no comércio, né, trabalhando como vendedora e se especializando também nessa área da moda, né. Eles se juntaram ali no final da década de 80 e eu sou o segundo filho, né, do casal. Minha irmã tem 3 anos a mais que eu, nasci em 88, eu nasci em 91. E eles, na verdade, que me introduziram no ambiente político desde muito cedo, porque eram militantes do PT, né, militantes de base. Meu pai tinha mais um vínculo com o sindicalismo, a minha mãe acompanhava toda a efervescência política na época, chegou a ter alguma relação com o movimento negro, né? E eu me criei muito próximo, assim, de campanhas políticas, né? O meu pai se envolvia muito com eleição, teve todo um embate também que foi muito marcante para mim, né? A luta contra a privatização da CRT, isso aí foi algo que tomou toda a minha família, assim, por muitos anos, né? Então eu fiquei sempre envolvido com isso e gostava muito de política, acompanhava, assim, muito. Eu saía do colégio de manhã, estudava aqui no Anne Frank, que era no Bonfim, e passava até a noite, tarde e noite, nos comitês de figuras como o Henrique Fontana, o Flávio Kutzi, e passava ali arrumando bandeira, fazendo isso, fazendo aquilo, um monte de coisa, assim, debatendo já de alguma forma, né, me envolvia, ia para a rua. Então eu cresci nesse ambiente da política e tive também tudo que uma criança precisa ter para se desenvolver, na minha opinião, né? Minha família nunca teve muitos privilégios, né? Mas pude acessar sempre boas escolas públicas, né? Foi onde eu estudei.
ter acesso a lazer, cultura, né? Poder estar, enfim, na rua brincando com meus amigos, com um ambiente familiar que me dava a atenção e o acolhimento necessário, né? Então, pude ter essa experiência, assim, que para mim foi muito importante, né? E, de alguma maneira, também me estimulou a querer entrar na universidade, né? Minha mãe não teve ensino superior, mas ela sempre conta uma história ali de um dia que ela foi me buscar no colégio e eu estava conversando com um senhor que era policial e fazia a segurança do colégio, né? E que ele tinha só o ensino fundamental. E aí eu falei para minha mãe, acho que eu estava no terceiro, segundo ano, né? Ah, mãe, quando eu chegar no fundamental tá bom e eu vou ficar só jogando bola. Aí ela falou, não, não é assim. E aí sempre ficou martelando essa ideia, né? Que tinha que entrar na universidade, tinha que entrar na universidade. Sim. E o meu pai, ele entrou na universidade depois de adulto, né? Aí eu já tinha ali uns 12 anos, ele entrou na FAPA para cursar História. Né? Então eu pude acompanhar um pouco essa situação, ainda morava com ele, depois ele e minha mãe se separaram ali quando eu tinha uns 14, 15 anos, né? Mas acompanhei essa entrada do meu pai na faculdade de História. Sim. Então, daí eu acho que veio esse estímulo, né, dessa combinação de fatores. A minha irmã acabou entrando na URGS também, Pedagogia, quando eu estava ali no primeiro ano do ensino médio, ela entrou, então já começou a ser parte do movimento estudantil também. Acho que essas influências aí no âmbito familiar foram me estimulando a querer entrar na universidade. Foi basicamente levado ali a estudar História também por causa do teu pai. Foi basicamente uma influência ou foi algo assim que se encontrou, uma coincidência? Ele gostava, tu gostava? Pois é, seu nome é Jéssica, né? Sim. Então, Jéssica, na verdade eu sempre gostei de História, independente da relação assim com meu pai fazer faculdade. Desde criança já era a área que eu mais tinha interesse. Acho que pela política, né? Era curioso de entender mais as coisas que eu me envolvia e o que eu gostava também, eu tinha essa curiosidade, eu sempre gostei muito de futebol. Lembro do primeiro livro que eu li, assim, foi sobre as histórias das Copas do Mundo. Minha mãe me deu, então era um negócio que eu gostava de revista de futebol antiga, ficava olhando coisas assim. Depois eu comecei a andar de skate, a mesma coisa. Aí eu entrei no âmbito da música, eu sou percussionista até hoje, mas no ensino médio antes até, na verdade, eu tinha um grupo de pagode, era um negócio que eu fazia de forma mais séria, né, antes de entrar na faculdade. E também ficava olhando a história dos instrumentos e não sei o quê. Então sempre foi algo que me chamou a atenção. Eu entrei na URGS em 2009, na verdade no curso de Ciências Sociais. Fiz 2 semestres e tive uma disciplina de História... como é que era? História moderna ocidental, alguma coisa assim. Sim. Que me chamou mais atenção do que as outras que eu estava fazendo no curso. Eu pensei, vou mudar, não estou muito feliz aqui, vou trocar. Aí fiz vestibular de novo, passei para a História, na turma de 2010. Óbvio que a influência do meu pai contou, né, com certeza, mas eu acho que eu sempre tive esse apreço pela matéria, tive bons professores. Quando eu estava no ensino médio, professor que me vinculava mais com os debates políticos, né, eu gostava de discutir com ele, era um professor de História, né? Então, acho que esse vínculo aí vem de vários fatores também. Sim, tu falou que tu entrou primeiro nas Ciências Sociais. Isso. Não te chamou a atenção a ciência política, seguir, já que tu já era envolvido? Ou mais seria uma opção, mas a História realmente chamou mais atenção? Ciência política não... Não, foi uma decisão que eu tomei ali em 2009. Depois, quando eu estava cursando História, várias vezes eu pensei, poxa, será que eu fiz o certo mesmo, né? Porque eu sempre, em termos de áreas de interesse, né? Sempre circulei entre a História e, volta e meia, a Sociologia, a Ciência Política, a Antropologia. Em algum momento da minha vida acadêmica eu resolvi essa questão e entendi que dava para ficar nessa interdisciplinariedade, né? Sim. Mas quando eu entrei, em 2008... eu estava naquela efervescência ali de um jovem de escola pública, militante do movimento estudantil, meio indeciso sobre o que fazer do ponto de vista profissional. Como eu disse anteriormente, né, eu tinha como atividade mais séria da minha vida
a música, né? Eu tive por 4 anos um grupo de samba, de pagode, que tinha uma atividade profissional também, então ali entre os meus 15 e 17 anos eu tocava na noite, todo final de semana, às vezes até dia de semana também, né? Trabalhava de alguma forma com isso naquele período e fiz um giro assim, né? Saí disso para entrar nas ciências sociais, enfim, muito vinculado ali com a questão da educação. No início era o que me chamava mais atenção. Por bastante tempo, as disciplinas que eu mais gostava eram as da FACED, não eram as do IFCH, né? Então eu tinha esse vínculo com a questão da educação. Acho que por conta dos envolvimentos que eu tive entre o ensino médio e a vida política, né? Eu comecei a minha militância no movimento estudantil, entrei no PSTU, que era um partido político sem representação institucional, mas com uma força significativa no mundo sindical, especialmente na área da educação. Naquela época eram companheiras que coordenavam o CEPER Sindicato, que tinha uma atividade política naquele momento muito intensa, então eu vivia muito esse ambiente sindical, da educação, de sair do colégio, mas estava sempre ali nas escolas fazendo alguma atividade. Na época dos enfrentamentos com o governo Ieda, né, que teve um movimento muito marcante onde vem a minha trajetória, né, da luta estudantil do Fora Ieda, né? Então eu tinha essa parada assim entre as ciências sociais e a história, mas principalmente com a ideia de querer estar na sala de aula. Foi a minha primeira motivação profissional mais acabada. Até porque eu tive muitos embates com os professores também, né? Eu fiquei pensando nisso desde ontem, quando eu falei, pô, eu vou ir lá no FCH, né, num ambiente de egressos notáveis, né? Mas eu tive uma professora no 3º ano do ensino médio, que foi a única que votou contra eu passar no conselho de classe, porque eu peguei recuperação em matemática. E eu tirei uma nota ali, acho que alguns décimos abaixo, e ela não queria que eu passasse. E falou que eu tinha passado naquele ano no colégio, mas eu ia reprovar na vida. Eu não ia chegar a lugar nenhum, ela falou isso pra mim. Não, no Tubino, no Florinda Tubino Sampaio. Vou até o 6º ano no Unifranc e depois do 7º ano ao 3º do ensino médio no Florinda Tubino Sampaio. Eu ia te perguntar, como é que foi a tua experiência, assim, como aluno de História no FCH? Tu já era militante, né? Imagino que tu deve ter participado do centro acadêmico, se, né, teve os embates ali. Como é que ficou, como é que era a tua vivência dentro ali do FCH, né, desse meio? A primeira parte da minha vida acadêmica ela foi muito irregular, justamente porque eu vivi esse conflito entre academia, mundo político, um ambiente que sempre criticava muito a academia, né? Então, eu entrei no movimento estudantil, mas exatamente no mesmo período eu já entrei no movimento negro unificado, então fui tendo uma vivência também no movimento negro. E como um jovem, assim, acho que tinha dificuldade de processar naquele momento, né, o que eram as críticas feitas à academia e como eu tinha que me relacionar na minha própria vida acadêmica, assim. Então, eu sempre estudei muito, né, mas nem sempre estudava as coisas que os meus professores mandavam eu estudar. Eu ficava mais focado, muitas vezes, na formação política que os movimentos vivenciavam do que no que a academia ali me cobrava naquele momento, né? E acho que isso tem a ver com esses aspectos, mas também com as experiências que eu vivi lá dentro, né? Eu entrei na 2ª turma de cotistas negros da URGS, numa universidade completamente diferente da que a gente tem hoje, né? Então, existia uma campanha muito forte contra os cotistas e a presença deles na universidade. Eu falo isso para vocês porque, bom, eu fui barrado de entrar em biblioteca no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas pelo segurança, né, que achava que a gente ia fazer outra coisa lá dentro que não o que qualquer estudante faz numa biblioteca. Sim. Eu vivi isso também na minha primeira semana de estudante no campus do Vale, na fila do RU. O segurança me retirou da fila, porque achava que eu não era estudante. E aí vai entender como é que eu ali, né, com 17 anos, vou processar essas ideias, né? Eu realmente
tinha já o universo político como algo presente na minha vida, mas como eu falei para vocês, né, eu vinha do samba e tal, então o ambiente que eu mais frequentava era a periferia de Porto Alegre. Eu entrei lá de cabelo raspado, com roupa de pagodeiro e tal. Eu era totalmente um alienígena na universidade, não existiam muitas pessoas como eu lá dentro, Sim. naquele momento. Então, eu tinha uma revolta assim, com a academia, com a universidade, e isso fez o início da minha vida acadêmica ser mais irregular. Acho que até 2013, que foi um ano muito importante na minha vida como um todo, e principalmente na minha atividade política, né, porque eu vivi muito intensamente as manifestações de junho de 2013, né, eu acho que, enfim, foi o período que eu tinha um pouco essa crise. Aí depois, a partir de 2014 até eu me formar em 2017, eu lembro que eu me concentrei mais na vida acadêmica, assim, eu pensei, eu tenho que finalizar meu curso, eu quero estudar, e aí comecei a me dedicar mais, né, e isso me ajudou a depois querer entrar no mestrado. No mestrado eu entrei decidido, eu quero vir para a universidade só para estudar, eu não vou mais militar em nada de movimento estudantil, disso, daquilo, eu quero desenvolver uma trajetória acadêmica de conceito. Lembro que eu saí muito feliz das minhas disciplinas, eu tirei A em todas as disciplinas do mestrado. Na verdade, em quase todas, só uma que eu tirei B. Então, me dediquei mesmo por estudo e queria fazer uma boa dissertação, até eu me tornar parlamentar em 2020, né? Porque aí realmente é muito difícil conciliar uma disciplina de pesquisa, assim, né? E querer botar tudo que eu fiz no meu projeto inicial no papel, sendo parlamentar, numa conjuntura de pandemia, de bolsonarismo, sendo uma novidade histórica também, né? Bom, a primeira bancada negra da história de Porto Alegre. Pô, eu tenho que corresponder a isso, né? E do jeito que eu gosto de fazer política, também corresponder do ponto de vista intelectual, né? Ou seja, estudar para entrar nos embates, fazer as coisas de maneira qualificada. Então, isso diminuiu a minha intensidade na pesquisa, né? Mas estou fazendo aqui um cruzamento, na verdade, entre momentos da minha vida acadêmica e vida política, porque sempre uma coisa teve vinculada com a outra. Então chega um determinado momento na tua vida que tu pensa em focar basicamente na questão acadêmica. Eu entrei em 2019 no mestrado, tendo essa enquanto uma possibilidade. Sim. Porque, como eu disse inicialmente, eu sempre gostei da educação. Só que eu comecei a ter que trabalhar, obviamente, em algum momento com mais intensidade. Eu sempre fiz estágios, fui bolsista, fazia bico, trabalhei na iniciativa privada, fui garçom, fiz sempre várias coisas porque, né, não sou herdeiro, né, tinha que botar dinheiro dentro de casa. Morava eu e minha mãe só, né, a maior parte da minha vida universitária era eu e minha mãe. E em 2016 eu fui pegar contrato na rede pública e estava pagando R$900, né, para dar 20 horas. Eu já sabia que a vida de professor era uma vida bem sofrida, porque a minha irmã é professora, né? Muitas pessoas eu convivia, né? Como eu já disse anteriormente. Aí eu pensei, poxa, não quero isso, né? Aí fiz concurso para o IBGE. Me tornei agente de pesquisa e mapeamento. Pagava R$1.800, né? Já era um pouco melhor, trabalhava uma média entre 20 e 30 horas por semana, da forma como eu trabalhava, né? Porque eu tinha que bater minhas metas, então eu conseguia trabalhar isso. No final da graduação, entrando para o mestrado. E a vida política, na verdade, me fez ter boas relações com pessoas do mundo acadêmico, em outros lugares do Brasil, inclusive. Então, eu comecei a frequentar muito os seminários que eram feitos lá na UF, em Niterói, que era uma linha de pesquisa na história que tinha mais a ver com os meus interesses, né? O professor Marcelo Badaró, que também militava junto comigo no PSOL já também, e foi me introduzindo ali nas pesquisas que lá eram feitas. Eu achava que que a vida acadêmica era uma possibilidade, até porque eu comecei a entender que eu tinha que me especializar para poder ter melhores condições também de sobrevivência ali, né? Ganhar um salário mais digno, enfim.
Então, eu entrei no mestrado com esse misto de motivações, de querer continuar estudando e, ao mesmo tempo, me qualificar também profissionalmente, né? E, enfim, foram essas decisões. Eu lembro que eu entreguei o projeto, era véspera da eleição de 2018, era um momento bem confuso também, né, no Brasil, e óbvio que isso tem uma dimensão individual também, né, ainda mais para quem vive a política, né, eram tempos bem difíceis. Então, eu fiz a prova na semana após o Bolsonaro ganhar a eleição, né, era um clima, assim, de desânimo total no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né, e decidi que eu queria entrar para estudar e conseguir ter uma qualificação ali mais adequada, né? Essa motivação. Eu ia perguntar quando que teve a transição, né, da tua vida acadêmica para a vida política, mas a gente percebe que a vida política, na verdade, sempre teve ali e aí teve essa entrada na vida acadêmica. Sim. Mas em que momento que tu pensou assim, ok, eu posso ser um político, eu posso fazer mais pela minha cidade? Que momento tu decidiu que tu ia começar uma campanha? Como que foi essa parte? A política, digamos assim, institucional. Sim, claro. Nunca teve essa divisão mesmo, para mim, entre vida política, vida acadêmica. Eu sempre tratei as coisas de maneira conjunta, né? E, inclusive, do ponto de vista de pesquisa, assim, eu não me imaginava pesquisando algo que eu não achasse que faria sentido para disputa política que eu estava envolvido também, né? Isso, eu não acho que diminui o meu interesse no campo da pesquisa, porque, enfim, né, a pesquisa ela tem que ter uma função social, né? Então, eu nunca dissociei uma coisa da outra. E essa transição, assim, eu acho que ela foi se dando de maneira mais organizada nessa reta final já, né? E porque eu fui candidato a primeira vez em 2012, eu tinha 21 anos. Estava no início ali do curso de História. Naquele momento, quando eu me apresentei como candidato a vereador, eu era muito mais um representante de um movimento, de pautas, com as quais eu tinha compromisso, do que alguém que queria realmente se eleger para exercer um mandato. Eu sabia que isso não era possível. Eu era de um partido que não tinha representação institucional aqui em Porto Alegre, nem no Rio Grande do Sul, mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi uma experiência importante concorrer pelo PSTU e sabendo que eu não ia me eleger, porque eu vejo que nós falávamos coisas ali que realmente era só nós que falávamos. Naquela época, a minha campanha era voltada às demandas do movimento negro, à defesa da política de ações afirmativas, a denúncia do genocídio da juventude negra, a discussão sobre desmilitarização da polícia, combate à guerra às drogas. Eram pautas de um nicho da sociedade que depois daquele momento, inclusive, começaram a ganhar uma proporção maior, né? Então, eu vejo que tinha, sim, uma representatividade importante naquele momento. E eu concorri depois de 2014, também na mesma relação, né, com a ideia de uma possibilidade eleitoral, mas ali já tinha um sentido diferente, porque eu fui coordenador geral do Diretório Central de Estudantes em 2013 e fui uma das figuras-chave na articulação do Bloco de Luta pelo Transporte Público, que foi a junção de dezenas de movimentos sociais que, em Porto Alegre, estimulou as jornadas de 2013. Então, eu acabei ganhando uma projeção na cidade que foi de ampla repercussão naquele momento, né? Eu fiquei conhecido como uma figura dos protestos. Ia para televisão, aquele programa O Balanço Geral, né? Sim. Que é um programa que eu nunca assisti na minha vida, assim, não gosto da ideia, né? Tem aquela lógica do populismo, da mediatização da atividade policial, mas ele me chamava direto para ir lá. Então eu andava na rua, as pessoas falavam, o guri dos protestos ali, ganhei uma projeção. Isso me fez disputar a eleição de 2014 e ter 11 mil votos e em Porto Alegre ficar entre os 30 mais votados. Então, bom, ali eu comecei a pensar, olha, tem uma possibilidade de nós ganhar um mandato em 2016. É uma hipótese. E óbvio que para isso o PSTU teria que estar coligado com o PSOL, né, para que se concretizasse, para ter, na legislação da época, né, as coligações elas facilitavam, né, todos os partidos da coligação ter uma conquista de uma vaga. Só que a conjuntura foi mudando muito nesse período, né, e o PSTU acabou, na prática, apoiando o processo de impeachment
E isso fez com que o partido se dividisse em dois, né? Metade do partido não concordou com a postura com relação a isso, e outros debates políticos, teóricos, também já foram acontecendo em meio a esse processo. E eu saí do PSTU entre 2015 e 2016, né? Com um grupo organizado no Brasil inteiro, e nós começamos essa entrada no PSOL. Então eu não concorri em 16. Sim. Aí concorrer em 18. Já dentro do PSOL, concorri a deputado estadual, fiz ali 7 mil e poucos votos, a maioria deles em Porto Alegre. Cumpri um papel na chapa como um todo, né? O pessoal naquela eleição elegeu um deputado, uma deputada, na verdade, a Luciana Genro, né? Então, sim, foi importante a minha participação nessa perspectiva. Mas eu sabia que ali eu já estava preparando também uma possibilidade eleitoral em 2020, que foi o que se concretizou. Eu queria voltar um pouquinho. Tu és, assim, não sei se tu te consideras também, uma espécie de um produto, né, das manifestações de 2013, né? Tu tivesse uma participação muito importante. A tua dissertação de mestrado foi sobre esse tema. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí. E também, tu já falou um pouco, mas também um pouquinho sobre não sei qual foi o teu orientador ou tua orientadora, e um pouco a tua experiência no mestrado, assim, como é que foi? Pois então, a minha trajetória de pesquisa, né, ela acabou indo para 2013, porque eu realmente queria entender isso do ponto de vista historiográfico, né? Como enquadrar essas manifestações. Sabia que era difícil pesquisar isso pelo curto distanciamento temporal, mas entendia que era necessário. Então, no meu TCC, eu já escrevi sobre as manifestações de junho de 2013, com a pergunta se nós poderíamos considerar aquelas manifestações um evento intempestivo, espontâneo, como era muito comum, né, ser trabalhado, principalmente na grande imprensa e na academia, nas áreas em que já tinha mais pesquisa sobre isso. Ciências da comunicação, sociologia, né, dos movimentos sociais, principalmente, na ciência política. Em outras áreas já tinha pesquisa também, mas essas eram as principais. Na historiografia, pouquíssimos trabalhos, né? Por isso que eu me vinculei mais com a turma lá da UF, porque ali já tinha um grupo de historiadores que estava escrevendo mais sobre o junho de 2013. E eu cheguei no TCC numa conclusão de que não era correto a gente fazer uma referência a essas manifestações como eventos intempestivos ou espontâneos, porque elas tinham que ser entendidas como produto de contradições do modelo de desenvolvimento que estava em curso no Brasil, de um acúmulo de uma série de movimentos sociais que já estavam nas ruas também, se manifestando, né, seja a esquerda ou a direita. Então eu acabei estudando a trajetória de 5 tipos de manifestação, né, que aconteceram em Porto Alegre: as lutas contra o transporte público, os movimentos de questionamento aos mega-eventos, especialmente a Copa do Mundo, as greves, principalmente no transporte público, os movimentos contra a corrupção, que estavam em curso também naquele momento, e eu não me lembro qual especificamente, mas alguma junção ali da relação de movimento negro também, movimento de mulheres, enfim, das lutas contra opressões, assim, de maneira mais genérica. Eu não acho que esse termo é o melhor para se referir sobre isso, mas para sintetizar. Então, fiz uma pesquisa que, para o TCC, eu acho que me ajudou e tal, e no mestrado eu já fui com uma ideia um pouco diferente, né? Queria, de início, estudar a trajetória especificamente, né, do movimento negro em junho de 2013. Entrei com um projeto mais, que, enfim, permitia dar alguma amplitude, assim, né? Na verdade, era uma ideia meio assim, estudar movimentos sociais em 2013, né? Fui com essa visão. E acabei afunilando a minha pesquisa, né, na forma como eu defendi ela, né, e entreguei. Era uma leitura a partir da crítica dos editoriais e da maneira como a Zero Hora
construiu as manifestações para, a partir da crítica do jornal, achar o lugar, né, da população negra e periférica no processo, né, que enquanto sujeito político não aparecia, né, foi essa a conclusão que eu tive, mas enquanto um elemento que estruturava a ideia de criminalização no movimento era muito presente. Então eu fiz todo um compilado, né, tanto de editoriais quanto das matérias, né, que trabalhavam a cobertura das manifestações. Fui organizar ali acabei organizando toda uma parte que era chamada Caso de Polícia, inclusive, né? As manifestações começaram a ter uma cobertura especial a partir da área policial, aonde ali sim entrou, por exemplo, a forma como a periferia veio até os protestos no centro, né? Toda uma lógica que eu fui identificar, né, como parte aí de um acúmulo de uma historiografia que estuda essa relação das chamadas classes perigosas, né, na vida política da sociedade brasileira, né? Então ali apareceu muito isso, né? E, enfim, acabei trabalhando especificamente esses pontos, né? E num primeiro momento, né, fiz uma análise de, bom, como enquadrar historiograficamente o junho de 2013, né? Até não te respondi a pergunta, né? Tanto no TCC quanto no mestrado, a minha orientadora foi a Caroline Silveira Bauer, que trabalha com história do tempo presente, né, usos políticos da memória, enfim, não era diretamente no tema de movimentos sociais, 2013, mas foi quem me acolheu, né, nessa pesquisa. Então, eu parti de estudos ali mais vinculados com a historiografia inglesa, que o George Rudell, o Edward Thompson, que estudaram manifestações no período de transição para o capitalismo na Europa, né? Então, na Inglaterra, França, né? Manifestações que eu acho que são interessantes para ter algum tipo de relação com os dias de hoje, porque elas refletem justamente um período de transição da sociedade em que os próprios sujeitos sociais não têm uma identidade muito definida do ponto de vista político, né? Não era o momento dos grandes sindicatos, das grandes associações, né? Seja no mundo agrário, e as manifestações elas tinham esse conteúdo muito de defender uma ordem que estava estruturada ali, né? Então a ideia de economia moral da multidão, né, que o Thompson vai desenvolver, né, elas eram manifestações que tinham essa ideia de negar a estrutura e as legislações, o ambiente que o capitalismo estava começando a consolidar naquele momento, mas não sabia muito bem onde queriam chegar, né? Então, lendo isso, eu pensei, pô, tem algum grau de semelhança com 2013 também, né? Que eram manifestações que se negava muita coisa e não se apontava muito projeto político, não só aqui no Brasil, como a nível geral. Então, eu peguei a metodologia deles de olhar para a multidão histórica, que é um conceito que o George Rudell vai definir, né? Que, bom, se eu não posso chamar aqui de manifestações de apenas uma classe, né, de um sujeito pré-determinado, eu vou trabalhar com essa ideia de multidão. E para definir essa multidão, precisa se olhar para cada sujeito, né, para cada grupo que compõe ela e buscar entender os seus interesses, como que se chega até a manifestação, de que maneira que interage com os diferentes poderes instituídos, quais os métodos que se utiliza para manifestar, enfim. Esse era o método que eles usaram para qualificar os protestos daquela época, ao contrário de outros segmentos acadêmicos que só faziam uma definição simplificada. Isso é uma turba, isso aí são, enfim, vândalos, né? O que acabou se assemelhando muito à maneira como eu vi a grande imprensa definir as manifestações e também outros segmentos acadêmicos, né, que faziam uma leitura muito rasa do interesse das pessoas que se mobilizaram naquele momento, né? Então, eu acho que eu tentei conseguir contribuir minimamente nisso, tanto nessa crítica a uma fonte, né, secundária que é relevante do ponto de vista historiográfico, que é a imprensa, né, se estuda muito a imprensa para se pensar os momentos históricos, quanto também para poder definir ali um sujeito que realmente existia, estava em movimento naquele momento, mas não teve até hoje o seu devido lugar nesse processo, que era o movimento social negro, as organizações de periferia que levaram essas reivindicações, sim,
ao processo de 2013, mas isso até hoje é pouco debatido. Assim, falando, talvez pareça mais até do que eu contribuí, né? Apesar de ter tido recomendação para publicação na banca, eu acabei não publicando o que eu pesquisei, não tive muita dificuldade, inclusive, de ver como apresentar, né, publicamente o meu trabalho. Mas no ano passado, né, aí, quando fechou 10 anos, eu tentei me dedicar a organizar um pouco o debate, acabei pensando num seminário aqui, acho que foi a forma de eu devolver também publicamente, né, o conteúdo da pesquisa. Foi um dos principais seminários a nível nacional sobre os 10 anos de junho de 2013, juntei pesquisadores, juntei figuras políticas, pessoas que participaram das manifestações, tá tudo gravado lá, publicado aí sim, né, através da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, mas pretendo ainda publicizar também o trabalho, né, o que eu quero fazer. Sim, importante. Também voltando um pouquinho à questão que tu falou anteriormente, né, sobre a transição da vida acadêmica para a vida, digamos, política. Na verdade, não houve transição, porque desde sempre, né, as duas coisas estavam muito imbricadas. Tinha militância e, digamos, a tua vida acadêmica, enfim, tudo mais ou menos é a mesma coisa. Mas a tua vida no parlamento, eu queria que tu falasse um pouco assim, sobre quais são as principais diferenças que tu identificas assim, entre a vida acadêmica e o parlamento, assim, a militância, digamos, político-estudantil e a vida neste espaço altamente institucionalizado como é o parlamento, onde tu tem que negociar muitas coisas, né? Enfim, tu convive ali diariamente com lideranças que não são, enfim, os teus aliados, digamos assim, grupos de direita, às vezes grupos de extrema direita, bolsonaristas, enfim. Como é que é esse dia a dia, assim, né? Eu sempre fui um militante antirracista, socialista e anticapitalista, né? Que existem várias compreensões aí para entender a tradição socialista e eu me enquadro nessa que acredita assim que a transformação da sociedade, a superação desse modelo econômico, cultural, pode vir através da mobilização social, de rupturas que são provocadas para além das instituições, né? Eu parto dessa compreensão estratégica. Então, eu passei por uma transição para poder entender que eu poderia cumprir um papel relevante também no âmbito institucional, né? E isso eu relaciono com o entendimento da situação política. Eu não acho que hoje nós podemos olhar para os acontecimentos do Brasil nas últimas décadas e concluir que, bom, a possibilidade de superação do capitalismo dependente, que sempre foi a marca, né, do desenvolvimento do Brasil, ao menos nos últimos séculos, né, está prestes a ser superada. Nós não estamos numa transição dessa natureza, né? Então, atuar no ambiente institucional é muito importante porque a gente pode ali ocupar um posto avançado na política para a sociedade como um todo, né? Ter uma ampla visibilidade para fazer também essa disputa que é política e ideológica, né? Sobre que tipo de transformação a gente quer para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, e ao mesmo tempo também lutar por medidas concretas e urgentes para a população que a gente representa, que fazem diferença no dia a dia das pessoas, né? Então, eu busco sempre contribuir nessas diferentes dimensões, né? A partir de 2015, 2016, eu já comecei a me afastar mais do movimento estudantil, né? E criar um vínculo mais orgânico com a luta popular, com os movimentos de periferia na cidade de Porto Alegre. Então, quando eu assumi o mandato em 2020, foi produto já de uma junção aí de uma série de coletivos, né? Seja do movimento estudantil, pessoas do mundo sindical, ambientalistas que me apoiavam, mas sobretudo
organizações que vinham da periferia de Porto Alegre, de bairros como Rubem Berta, Azenha, ali, o condomínio Princesa Isabel, Morro da Vila Maria da Conceição, Restinga. E o mandato ele acabou tomando essa forma, né, de ser uma representação institucional muito conectada com os movimentos sociais que, de alguma maneira ou de outra, acabam sempre dando a pauta, né, que a gente vai desenvolver lá dentro, fazendo a gente ter uma criatividade ali para pensar proposições legislativas, sugestões, né, que acabam sendo úteis para justamente a gente conseguir produzir essas alternativas, né, de projeto político a partir do parlamento. Então, a nossa atuação ela tem várias camadas, né? É um mandato que busca contribuir com a organização de base no dia a dia, e aí as respostas políticas que a gente tem que dar, elas são muito no imediato, né, para a resolução de problemas concretos, desde luta contra a insegurança alimentar, que vai fazer com que o mandato se engaje na construção de cozinhas solidárias, hortas comunitárias dentro da periferia de Porto Alegre, até respostas que nos exigem discussões mais complexas, como, por exemplo, a luta contra a violência policial, né, que inevitavelmente exige acolhimento, exige toda uma metodologia que a gente teve que desenvolver no último período de encaminhamento de denúncias, né, de proteção das vítimas, mas me obriga também a dizer para as pessoas que só esse trabalho que eu faço não basta. Nós estamos lidando com uma estrutura, né, que surgiu aí em meados da ditadura empresarial militar e que corresponde a uma lógica de como o Estado se relaciona com a sociedade. Então, tu faz uma transição de problemas imediatos, concretos, até uma discussão mais global de pensar o Estado, né? Eu transito permanentemente entre esses diferentes segmentos aí da discussão política e níveis de consciência, digamos assim, através do mandato, e não tive medo nenhum no último período de mergulhar institucionalmente também, né, de entender, bom, tanto o parlamento como as instituições do judiciário, de, enfim, aprender a compreender o que realmente cada setor que está ali, bom, da Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, no mundo do trabalho, por exemplo, que são demandas que eu acompanho muito. Por exemplo, coordenei uma comissão que investigou situações de trabalho análogo à escravidão, então todos os segmentos que correspondem aí, né, da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, do Poder Executivo, né, das secretarias, procuradorias, enfim, mergulhei institucionalmente mesmo para entender como que a coisa funciona, como que a máquina se desdobra e, a partir dessa perspectiva, poder ter mais elementos também para essa construção política que eu acredito, né, que vem, bom, da base até uma discussão sobre o que é o Estado brasileiro, permanentemente conectando esses elementos, né. Mas dentro dessa mesma questão que você está colocando, os principais desafios, né, que tu enfrentou na tua carreira política de agora, quais são, o que tu destacaria assim, como desafio, né, e também assim, se existem projetos ou iniciativas específicas da tua atuação que tu gostaria de destacar? Acho que o primeiro desafio foi a pandemia, porque eu entrei em 2021 na Câmara de Vereadores de Porto Alegre no auge da pandemia, né? Então isso me obrigou a mergulhar num tema que eu tinha pouco conhecimento, né, que é a questão da saúde, e tudo que desdobrava os debates, né, que estavam acontecendo ali naquele período. Nisso a experiência acadêmica universitária me ajudou muito, né, porque eu cheguei a dizer várias vezes na tribuna, né, em polêmicas com os negacionistas, né, óbvio que eu não sou médico, não sou um epidemiologista, não sou especialista dessa área, mas eu aprendi a estudar, né, e a seguir também orientações científicas referendadas, né, seja pela academia, por institutos. Então a minha rotina no primeiro momento de mandato passava muito por estar sempre lendo os boletins da Fiocruz, os boletins dos espaços acadêmicos que estavam produzindo, né, sobre a evolução da pandemia ou as alternativas que a gente deveria trabalhar. Eu acabei me jogando de cabeça nisso porque era o grande tema. O segundo desafio foi me tornar um parlamentar negro, com essa formação política, né, que me vincula, né, com o marxismo, enfim.
num ambiente de muita violência política, né, e perseguição às ideias que eu defendo, né? Ou seja, ser parlamentar numa era em que o Brasil era governado pelo bolsonarismo, né? Isso foi um desafio gigantesco, não apenas do ponto de vista do debate que eu tinha que fazer, mas eu sofri com a violência política, né? Então, logo no primeiro dia que eu assumi enquanto parlamentar, eu tive um embate sobre a questão do hino do Rio Grande do Sul e as estrofes que eu considero racistas, né? E isso acabou já me expondo para uma grande discussão política naquele momento, né, que, enfim, não vou entrar no conteúdo dela em si, mas já me fez sofrer ameaças de morte, uma série de situações já nas primeiras semanas de atividade política. Então eu tive que reorganizar toda a minha vida a partir disso, né? E contar com um aparato de segurança para poder garantir a minha atividade parlamentar. Depois dessas situações vieram ameaças de grupos neonazistas, de organizações ligadas a esse mundo todo da Deep Web, né? Então isso acabou virando uma rotina na minha vida. Foi um grande desafio. E acho que o terceiro, né, para sintetizar do modo mais geral, é dar respostas políticas, né, à expectativa que as pessoas têm sobre o que significa hoje, né, ser membro dessa primeira bancada negra. Eu acho que a gente está construindo uma tradição política nova a nível local e nacional também, né, porque o que a gente vive aqui é conectado com o que está acontecendo no Brasil inteiro, né, de ter uma renovação política na esquerda a partir de mulheres, principalmente, mas homens negros, lideranças indígenas, pessoas trans, né, que representa essa nova identidade da população trabalhadora e periférica no nosso país. Então, eu me preocupo muito com qualificar a nossa atividade política, né? Porque eu acho que essas situações de violência política ou a gente ser parte de uma minoria hoje que tem muita dificuldade para aprovar os nossos projetos no parlamento, né? Faz também, cria uma pressão sobre o segmento social que nos elegeu, né? Eu fui o mais votado nas periferias de Porto Alegre, então lá dentro os nossos adversários eles sempre tentam mostrar que a nossa atuação ela não é útil para as comunidades, né? Ela não é efetiva, ela traz pouco resultado, né? Eu acho que isso é parte da situação política que a gente está vivendo hoje, né? Que é muito difícil para o desenvolvimento do nosso projeto, especialmente aqui, que tem um governo extrema-direita a nível municipal, um governo de direita, liberal a nível estadual, então a gente acaba sendo minoria no parlamento. Como reagir a isso? Para mim é isso, é qualificando muito a nossa atuação política, propondo bons projetos. Então, na pandemia, eu cheguei a aprovar um projeto indicativo que foi muito importante, que criava uma renda complementar emergencial para Porto Alegre, que está localizado num debate que a nível mundial é feito hoje, né, sobre a renda básica universal, e naquele contexto da pandemia de políticas redistributivas que poderiam incidir sobre a população que vivia em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele foi aprovado, a prefeitura se negou a implementar naquele momento, né? E, enfim, isso é parte, né, dessa disputa que eu estou colocando agora para vocês. No parlamento a nível estadual, eu consegui, eu acho, nesse 1 ano e pouco de atuação lá dentro, concretizar melhor essa discussão. Então, por exemplo, no âmbito da luta pela justiça climática, né, a gente apresentou um projeto que visa criar um estado de emergência climática permanente no Rio Grande do Sul. Também é uma discussão que ocorre a nível nacional nesse momento, mas que eu acho que foi extremamente importante, porque diante das respostas que o Estado teve que dar aos eventos climáticos extremos no ano passado, esse projeto se mostrou útil, né? Ele não foi aprovado, está tramitando ainda, né, esperando um parecer para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele faria com que o Estado tivesse muito mais agilidade para reagir aos eventos extremos e também nos obriga, né, dentro dos artigos que ele está colocado lá, a criar uma série de políticas de transição energética, de vínculo, né, da estrutura de orçamento público às demandas que a crise climática coloca, na área da educação também, estimulando o projeto de educação ambiental, ou seja, é um projeto que eu acho extremamente útil. Nós fizemos um debate sobre a questão racial, fazendo análise de orçamento público, né, e a partir dali propondo emendas no orçamento, a inserção, na verdade, da luta antirracista nesse âmbito, que foi negado também pelo governo, mas, na minha opinião,
se mostra uma necessidade real. Por exemplo, uma das medidas que a gente propôs foi a inserção de políticas de letramento racial nas forças de segurança pública, ou seja, da Brigada Militar, na Polícia Civil. O governo negou. Bom, os últimos fatos aí mostram que isso é extremamente urgente, né? Então, a gente está buscando qualificar essa relação, né, entre demandas que a gente acolhe e trabalha no cotidiano, né, da nossa organização de base com projetos que podem concretizar isso, né? Agora, o último projeto que eu apresentei, que eu acho que é bastante válido também, que cria um estímulo à arborização urbana, né? Numa ideia inspirada no que ocorre já em Medellín dos corredores verdes, mas também para lidar com as situações que a gente vivencia na periferia de Porto Alegre. Por exemplo, o bairro Rubem Berta, ele é 5 vezes menos arborizado do que bairros como Bonfim ou Menino Deus. Então, nós estamos querendo popularizar a discussão sobre o combate à emergência climática, mostrando para os moradores da comunidade que a arborização ela pode ser boa em vários aspectos para a qualidade de vida da região, né? Seja para tentar ter um choque térmico lá, o que obviamente demora, né, numa perspectiva de arborização, mas é importante, para ter espaço de sombreamento em meio às ondas de calor, né, para, enfim, trazer outros elementos assim, para a qualidade de vida do bairro que eu acho que são importantes. Então, essas relações assim, a gente tem tentado fazer permanentemente. Para continuar nesse debate, como é que é o processamento dessas, digamos assim, tu recebe demandas, né, de comunidades, basicamente comunidades muito carentes, né, e tu tem que transformar essas demandas, né, num projeto, enfim, e esse projeto vai ser negociado ali com as bancadas, que são bancadas que, digamos assim, que tu fazes oposição, direita, extrema-direita. Como é que tu entende esse processo? Assim? Não, parto de um pressuposto de que o legislativo ele tem que ser um ambiente representativo da sociedade, né? Ali tem diferentes setores que estão representados. Então, eu tenho uma relação bem próxima com o movimento indígena aqui no Rio Grande do Sul. E indo nas comunidades, a gente vê como é importante a preservação das línguas, né? Caingangue, Guarani também. Então, nós, em diálogo com lideranças indígenas, caciques, pensamos, vamos propor um projeto para transformar as línguas indígenas em línguas oficiais do estado do Rio Grande do Sul, né? Porque, enfim, já estavam aqui desde muito antes, né? E apresentamos esse projeto, ele está tramitando também, em fase de negociação, mas eu acho sempre pedagógico fazer com que os setores da sociedade que nos estimulam a propor as ideias acompanhem todo o processo, né, de transição delas dentro do parlamento, para que muitas vezes sejam eles os setores a fazer as negociações, né? E a gente acaba sendo muitas vezes uma ponte ali dentro. Agora, diretamente, eu me coloco também como um negociador dentro do espaço parlamentar, né? Tive que fazer isso no meu segundo mês de mandato, primeiro mês de mandato já, na verdade. A primeira situação que me obrigou a negociar dentro do parlamento foi quando saíram as denúncias de trabalho análogo à escravidão nas vinícolas do Rio Grande do Sul. E eu me dispus naquele momento a liderar essa discussão, né, a partir da bancada negra, e presidir uma comissão de representação externa, que é um instrumento que a Assembleia dispõe, em que durante 30, 40 dias o parlamento vai averiguar uma situação, ouvir todos os envolvidos, né? É uma indicação da mesa? Ou... Ela é votada pelo plenário. Foi votada pelo plenário. Foi votada pelo plenário. Então eu fiz a proposta. Ali eu já me deparei com setores dentro do parlamento que representavam diretamente Sim. a indústria vitivinícola do Rio Grande do Sul, dos grandes produtores, né, que têm vínculos aí com o mercado a nível mundial, aos pequenos também, né? Então, todos eles estavam pensando ali, opa, o que esse jovem parlamentar que está chegado aqui há um mês, que não conhece muito do nosso segmento, vai querer fazer com essa comissão? Para mim era uma pauta muito cara, porque eu venho da luta, né, no mundo do trabalho, e combater o trabalho análogo à escravidão era parte das
ideias que nos fizeram, né, chegar até o parlamento também. E ali eu fui muito direto na negociação. Quero averiguar todos os aspectos que compõem o sistema estadual de trabalho análogo à escravidão, ver o que foi, o que contribuiu para que a gente chegasse nesse contexto de aumento exponencial, que foi o que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul, quais são as atribuições do Legislativo, do Poder Executivo, do Judiciário, do setor empresarial, das associações de trabalhadores, e como que o parlamento vai reagir do ponto de vista legislativo e fazendo indicações aos outros poderes também com relação a isso. E sustentei que era esse, de fato, o trabalho que nós íamos fazer e que ao longo desse período nós íamos dialogar com todos os setores, e foi o que nós fizemos. Então fui até as entidades empresariais, fomos lá, discutimos, né, cobramos o que estava lá nas legislações, que eles não estavam fazendo. Tive que dialogar com deputados que tinham esse vínculo direto, principalmente os representantes lá da Serra Gaúcha. Né. Fomos ao governo federal, fomos ao governo estadual, ao judiciário, ou seja, mostrei que nós tínhamos total capacidade de fazer um diálogo Sim. institucional mesmo. Sim. E o relatório foi aprovado, com mais de 70 recomendações, algumas delas que foram acolhidas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, outras que até o momento não foram, como, por exemplo, ter dotação orçamentária para que as comissões estaduais, a comissão estadual, né, de combate ao trabalho análogo à escravidão possa ter uma atividade mais robusta. Isso o governo não acolheu, mas outras o governo começou a aplicar, né, de maneira mais organizada. Então, ali nós nos posicionamos como parte dessas negociações. Depois, eu já tive que também... Acho que foi o principal embate, junto com essa questão tributária no estado do Rio Grande do Sul agora, né, que foi a provocação que nós fomos obrigados a responder, né, da extrema-direita, sobre os símbolos, especialmente o hino do Rio Grande do Sul. O deputado Rodrigo Lorenzoni propôs um projeto para tornar os símbolos do estado imutáveis, na sua integralidade. E ali eu também acabei sendo o principal representante desse tema, que já era parte da minha militância há muitos anos, né, dentro da universidade, inclusive, né, fui um dos que estimulou que o hino não fosse mais executado em atividades oficiais da URGS, né, como é hoje. Então levei esse tema para dentro do parlamento e ali também tive que negociar com o governo. Né. Por 3 semanas o parlamento ficou paralisado por conta dessa discussão, né, porque o PDT poderia dar um voto que derrotasse a proposta do Lorenzoni na integralidade, o PSDB estava contrário também. Então essa interlocução naquele momento era eu que estava fazendo. Então, eu acho que aprendi a fazer esse tipo de coisa nos movimentos sociais, na verdade. Né. Eu hoje sou colega de um deputado que há 11 anos atrás era presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, quando a Câmara foi ocupada pelo Bloco de Luta pelo Transporte Público, eu era um interlocutor da negociação. Né? Então, naquele momento a gente já tinha que trabalhar nessa perspectiva, né? E em muitas situações eu vivenciei isso, em ocupações estudantis, em greves que eu acompanhei, lutas de diferentes setores da sociedade. Então, negociar, para mim, nunca foi um problema, né? Agora, eu acho que tem muita gente que não espera da gente ter uma visão política mais radical e isso ser o contrário de tu circular por ambientes institucionais e transitar em outros partidos. Eu não dissocio uma coisa da outra. O que é muito comum e eu vejo no parlamento, mesmo gente de direita, de extrema direita que entra no parlamento hoje e tem os seus mandatos inviabilizados porque fazem discussões de maneira desqualificada, né, ofensas com argumentos ad hominem, né, vão para outro lado. Eu não faço isso. Eu busco sempre mostrar que meus argumentos têm coerência com o que eu penso e com uma discussão política, teórica, bem sustentada. E acho que isso me permite eu me posicionar nesse campo também. Né? Agora é isso, né? O espaço para negociações no parlamento é cada vez menor, né? Ao menos no parlamento do estado do Rio Grande do Sul e na Câmara Municipal de Porto Alegre é cada vez menor. Né? Há uma relação muito intrínseca entre executivo e parlamento que a gente acaba só chancelando o que vem, né? Sim. Agora, nessa discussão do ICMS que a gente conversava anteriormente, não está sendo assim porque tem uma mobilização muito grande do empresariado, né?
contra essas medidas e tal, então é uma situação um pouco diferente. Mas, em geral, a minha experiência tem sido muito isso, assim, o parlamento como uma chancela do executivo e não como uma representação de interesses de diferentes segmentos sociais. Sim. A gente estava falando da tua vida política, mas eu queria que tu fizesse um recorte da tua vida política como um parlamentar negro. Como é que é essa vida, né, dentro da política, se tu é ouvido, se tem mais barreiras que a gente sabe que tem, mas vamos deixar assim, para mais uma questão de representatividade, né, para a gente falar também para o pessoal que também está na universidade, que está fora da universidade e que quer ir para essa vida política, mas que também é um jovem negro periférico que muitas vezes não, na maioria das vezes não tem voz, né, para isso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua experiência como parlamentar negro. A gente é parte de um momento novo na história do país, na minha opinião, porque tinha uma ideia muito popular na década de 80, 90, 2000, ali, quando, obviamente, né, as pessoas já estavam com a liberdade do voto, de escolha, né, que dizia que negro não vota em negro. Isso era muito comum ser ouvido, né? E eu acho que tinha a ver com uma dificuldade das lideranças negras, né, oriundas do movimento social negro, de comunicar a sua demanda, a sua estratégia política para a população negra, né? E isso mudou nos últimos anos porque a gente viu um reposicionamento estrutural, de longo prazo, na minha opinião, na sociedade brasileira sobre o lugar do antirracismo, né? Tem uma maioria étnica hoje que se autodeclara negra no Brasil. Isso começou a existir recentemente, faz 14 anos só que o censo lá de 2010 identificou pela primeira vez uma maioria de negras e negros no Brasil. Isso foi uma construção política do movimento negro, né? Para que as pessoas tivessem, né, o orgulho negro, a identidade negra, e a partir daí se conectassem com o programa político do movimento negro, né? Então eu não acho que a gente está diante de um fenômeno eleitoral que é de curto prazo. Eu acho que os nossos inimigos e adversários políticos agem para que isso seja assim e tentam inviabilizar, né, as ideias dos nossos mandatos, porque sabem que nós estamos numa mudança que é difícil de parar hoje, a nível de Brasil, porque está tendo uma identificação política entre essa maioria étnica e um movimento social e um movimento político hoje de parlamentares negros. Então é um fenômeno nacional que está tentando criar uma nova tradição política no país. Dito isso, no parlamento, no interior do parlamento, a gente encontrou muitas formas de resistência. Eu acho que eu vivi uma situação que remete ao racismo no meu primeiro dia como parlamentar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, porque uma parlamentar oriunda da Polícia Militar, ela tentou me dar um enquadro, porque eu fiz um protesto político, fiquei sentado quando tocava o hino, o que é comum na minha vida política, no mínimo desde 2011, 2012, e é uma bandeira do movimento negro há décadas. O parlamento é um espaço de manifestações políticas, e ela foi lá dizer que eu não podia fazer aquilo, né, num argumento, enfim, disciplinador, né, que eu sei que é isso porque eu já tomei muito paredão da polícia, já vi muito policial como ela me dizendo o que ela tentou me dizer ali. Então, para mim, isso remete, sim, ao racismo, porque ela me viu nesse lugar lá naquele momento, né? Um jovem negro que está chegando agora e acha que pode fazer o que quer. Não, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, certo? E depois disso, várias situações foram acontecendo, né? Eu vejo desde os detalhes de, tipo assim, começou a virar um comentário que eu era o cara mais arrumado entre os parlamentares. Eu falei, mas por que eu sou mais arrumado se eu uso a mesma roupa que todos eles? Aí um dia, uma parlamentar conservadora, com muitos anos de Câmara já, e vinculada aí com a Arena, com os defensores da ditadura, pegou e falou, é porque a gente não esperava que tu ia vir assim pra cá. Eu falei, tá, mas esperava que eu viesse como? Se no regimento da casa tá lá que eu só posso subir na tribuna de terno e gravata. Porque essa visão do negro, né, como o desarrumado, o maltrapilho, o cara que não está apto a entrar em ambientes que exigem uma formalidade, né?
até outras situações, assim, né? Essa é a mais bizarra, né? Nós, todos da bancada negra, começamos a perceber que alguns parlamentares não nos chamavam pelo nome. O que é uma formalidade também, está lá no regimento de todo o parlamento. Você tem que chamar o parlamentar pelo nome ou por, enfim, se referir a ele como senhor, senhora, vossa excelência, excelentíssimo, enfim. Toda essa formalidade. E eles não nos chamavam pelo nome. Aí um dia, numa homenagem à Rádio Guaíba, um parlamentar, o vereador José Freitas, não só não me chamou pelo nome, como pegou na tribuna e falou: não, qual é o teu nome mesmo? Não me lembro e tal, não sei o quê. Fez assim. Aí eu, achei aquilo ali uma falta de respeito, entendeu? O cara não precisa saber meu nome, mas ele sabe que ele pode me chamar de senhor, ele pode e fez isso daí comigo. Aí eu critiquei ele nas redes sociais e na tribuna, e ele me processou, perdeu o processo na justiça, mas eu fui punido na Comissão de Ética da Câmara de Vereadores por racismo reverso. Racismo reverso. Sofri uma sanção disciplinar, saiu no Diário Oficial de Porto Alegre lá, que eu fui punido por racismo reverso. No meu último dia de mandato saiu essa sanção no Diário Oficial. Então, poxa, dificuldade, né, dos caras lidar com a gente lá, né? E eu acho que sim, exige muito essa questão de tu ter que te provar nesse lugar, né? De que tu realmente é qualificado para estar lá. Eu não tenho dúvida de que eu sou tão qualificado como vários outros lá, né? Mas a gente sempre realmente tem que provar a nossa qualificação. Eu já ia esquecer de um fato que foi o primeiro de todos, na verdade, né? Que foi 2 dias depois que a gente foi eleito, vazou um áudio do ex-vereador Walter Nagelstein, aonde ele se referia à bancada negra justamente falando isso. Não são qualificados, não tem formação, não tem tradição política, não tem condição nenhuma de estar no parlamento. E a gente processou ele, né, condenado hoje em primeira e segunda instância por racismo, né? Então, desde o início foi tendo essas questões, sabe? É óbvio que isso acontece. E eu, desde então, vivi todas as coisas que uma pessoa negra vive, mas que nenhum parlamentar vive. Violência política por parte da polícia, inclusive, nos últimos anos. Ano passado, viajando pelo Rio Grande do Sul, eu tive meu carro parado 5 vezes em estrada. Isso não aconteceu com nenhum parlamentar da Assembleia Legislativa ao longo de 2023 e ao longo de toda a vida política deles. Aconteceu comigo, 5 vezes, ano passado. Eu quase fui agredido por um guarda municipal ano passado aqui em Porto Alegre ao exercer minha atividade parlamentar, de querer entrar num espaço público para dialogar com representantes da prefeitura. O guarda não deixou e quase partiu por cima de mim, ainda, me xingando de um monte de coisa. Maconheiro, não sei o quê, um monte de situação desse tipo. Os parlamentares brancos não vivem isso, de maneira alguma, né? Eu fui, mais recentemente agora, eu sou muito convicto de que há racismo nas forças de segurança, não é uma convicção individual minha. Tem estudos científicos, acadêmicos, comprovam a existência disso. Os próprios policiais, né, sempre que são perguntados sobre isso em pesquisas anônimas, né, em que eles podem falar o que eles realmente pensam, afirmam isso, né? O governo do estado financiou estudos que mostram que o critério racial é o elemento que leva o policial a fazer uma abordagem. Mas quando eu fui criticar isso, o comandante-geral da Brigada Militar foi a público numa coletiva de imprensa e chamou as autoridades públicas que tinham feito essa afirmação de canalhas, de covardes. E é óbvio que isso estimulou a dezenas de policiais vir nas minhas redes sociais ou estampar nos jornais de associações de policiais a minha foto dizendo que eu era um inimigo da polícia, porque eu falei sobre racismo na polícia. Então, eu acho que a complexidade da vida de um parlamentar negro, ela reflete a dificuldade do que é ser negro no Brasil. A gente vivencia essas mesmas situações, quando passa a se vincular, obviamente, ao projeto político que o movimento social negro desenvolveu historicamente, né? Que é o que eu faço lá dentro. Então é óbvio que eu vou falar de violência policial, essa sempre foi a pauta do movimento negro. Como é que eu não vou falar disso? De democratizar as forças de segurança pública, né? Como é que eu não vou falar de reparação histórica e cultural, né, que está na essência, né, do movimento negro moderno, né, que pensa a figura de zumbi para ressignificar o que é negritude no Brasil, e disso desdobra um monte de
projetos políticos na área da educação, de um monte de coisa. Eu vou defender a necessidade de valorizar o negro na cultura gaúcha. Para eles é inaceitável. Então, assim, é complicado. Não é fácil a gente estar nesse lugar. Mas a gente está abrindo uma trilha aí, na minha opinião. Duas questões, assim, para finalizar a nossa conversa aqui. Assim, com base na tua experiência, né, que embora jovem, já tem uma experiência boa, e tanto no parlamento como também digamos, na academia, defender o teu mestrado, enfim. Que conselho que tu darias ao estudante do IFCH sobre como a formação acadêmica, né? Estou pensando em focar na questão acadêmica, como a sua formação acadêmica pode prepará-los para contribuir de forma significativa para a sociedade ou para a atuação, por exemplo, no parlamento, né? E a outra questão, eu não sei se pode de repente encaixar, quais são os planos futuros, né? Tanto na política quanto em outros campos de interesse. Eu estimulo sempre os jovens com os quais eu tenho contato a estudar, e também as pessoas que já são um pouco mais velhas, mas que não tiveram essa oportunidade na idade normativa ali, né? Sai do colégio, entra na faculdade, enfim, nem todo mundo vive a vida dessa forma, né? Então eu sempre estimulo todo mundo a estudar, ter uma formação e, se puder, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque é algo que a gente tem aqui no Brasil, precisa ser aproveitado, né? A capacidade de uma pessoa como eu, né, que fez toda a sua vida dentro dos ambientes educacionais, né, do ensino público, enfim, acho que isso tem que ser valorizado, porque realmente pode ter um impacto nas perspectivas de ascensão social. Eu vivenciei essa experiência na minha família, né? Então, a minha mãe tem vários irmãos, né? 6 ou 7, eu sempre me perco nessa conta. E só a mais jovem, né, das irmãs da minha mãe conseguiu concluir a faculdade, né? E todo mundo teve uma vida muito difícil, né? Vida de trabalhadora doméstica, né? Tá ali sempre em situação de muita dificuldade. Mas todos os filhos, praticamente, puderam ter acesso à universidade nos últimos 15 anos, né? Por conta das políticas de ações afirmativas, né? E isso, concretamente, faz com que as perspectivas da nossa geração sejam bem melhores do que a da geração anterior, né? Não, infelizmente, impediu que, enfim, filhos, né, da nossa família tivessem também destino trágico, né, de, enfim, tombar pela violência policial ou pelo que é essa guerra do tráfico também. Isso aconteceu na nossa família, na nossa geração. Mas filhos de todas as irmãs e irmãos da minha mãe estão com diploma ou prestes a ter, né? Eu acho que isso é importantíssimo, dar uma outra perspectiva para nós. Então eu incentivo muito todo mundo a estudar e a estar na academia e a ter uma vida, inclusive, mesmo os militantes, né, que entram hoje, eu falo, ó, faz teu curso no tempo certinho aí e tal. Não faz que nem eu aí, que dá para ser mais disciplinado também. Não, dá para entender melhor, a coisa já está mais tranquilizada, né? Mesmo entre o movimento negro, a galera hoje já tem uma relação diferente com a academia também, né? Acho que eu entrei num momento de certa crise, assim, dessa relação, né? Hoje já está um pouco mais pacificado, então dá para estudar mais tranquilo, né? Mas eu digo, a galera negra que entra depois, você fala, muito difícil a universidade, vocês não viveram o que a gente viveu lá atrás, era outro ambiente, era bem diferente. Hoje continua sendo difícil, mas eu acho que para a primeira, segunda turma de cotistas, conversava esses dias com o Jefferson Tenório, ele foi da primeira, né? Eu fui da segunda, só que eu trabalhei 5 semestres no Instituto de Letras, então já vivenciava ali as situações ali dentro. A vida era mais difícil. E eu tenho planos nesse momento de continuar na vida política, parlamentar. Acho que posso contribuir por bastante tempo, mas eu não vejo isso como uma profissão, não vejo a política dessa maneira.
Eu não quero me tornar um político profissional. Eu acho que se eu admitisse esse lugar, assim, eu, de alguma maneira ou de outra, estaria fazendo uma revisão estratégica também do que eu penso enquanto possibilidade de transformação da sociedade, sabe? Então, eu me preocupo muito em formar outras pessoas que possam ocupar o meu lugar também daqui para frente. Continuo sendo um militante nas organizações que eu atuo, dedicar tempo para isso, para formação política, para transmitir e compartilhar a minha experiência com outras pessoas também. Quero ter outras possibilidades de sobrevivência, mesmo que não sejam únicas exclusivamente da política no próximo período. Então, quando eu concluí o mestrado, eu lembro que um dia eu falei isso nas redes sociais, né? Estou fazendo meu mestrado aqui porque eu não acho que eu vou ser parlamentar a vida toda. Então, eu olho até para essa conjuntura agora que está abrindo mais concursos em Instituto Federal, né? Eu fiquei pensando, pô, talvez eu estou perdendo uma oportunidade aí de, no mínimo, garantir que eu tenho uma... Porque eu acho que quando se cria um vínculo muito intrínseco entre a dependência material e a atividade política, isso inevitavelmente acaba influenciando na própria atuação política, nas próprias decisões que a pessoa vai tomando. Às vezes não se percebe isso muito na atuação parlamentar, mas todo parlamentar é de um partido político, né? E os partidos políticos hoje eles são, infelizmente, mesmo na esquerda, né? Eles têm direções que são muito burocráticas, né? Muito vinculadas com esse tipo de relação material. Né? Pessoas que estão profissionalizadas há 20, 30, 40 anos, que não sabem fazer outra coisa da vida que não seja aquilo ali. E isso às vezes impede próprias, mesmo renovações geracionais dentro dos partidos, aberturas para perspectivas políticas e teóricas, que é o que eu acho que a gente vivencia hoje, enquanto bancada e movimento negro. Eu não acho que a esquerda está realmente vinculada com o projeto político que a gente está apresentando. E eu sou muito convicto de que, para a gente reorganizar as forças da esquerda no Brasil hoje, a luta antirracista ela pode ser um motor tão potente quanto foi o classismo lá para fundar o PT na década de 70 e 80. Esse é um dilema íntimo que tu tens, assim, de ser um político profissional e, ao mesmo tempo, pensar em mudanças sociais. Enfim. Tu tens uma carreira ascendente, né? Sim. Tu tens uma carreira que é tipicamente uma carreira ascendente que ciência política se estuda muito. Começa vereador, deputado estadual, aí já começa a visualizar deputado federal, enfim. Mas tu, ao mesmo tempo tu considera, tu entende, para ti isso é um dilema, assim, é uma coisa que tu pensa lá no teu íntimo, poxa, eu vou me tornar um político profissional e ao mesmo tempo não dá para compatibilizar as duas coisas, ao mesmo tempo político profissional. Sim. Não, com certeza é um dilema íntimo. Eu fico pensando como eu supero ele tanto do ponto de vista individual, né, de eu poder criar condições para que eu não tenha eternamente essa dependência material da política, como também do ponto de vista político concreto eu posso construir isso dentro de uma rotatividade de lideranças que venham ocupar o mesmo espaço que eu. Então eu estou comprometido agora em tentar eleger pessoas negras para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Não era algo que estava no plano, porque nós entramos lá e eu até imaginava que poderia ascender mais rapidamente, mas não que eu ia me tornar o deputado estadual mais votado de Porto Alegre em menos de 2 anos, sabe? Fazer uma votação histórica, que foi o que eu fiz em 2022. Eu fiquei surpreso do modo geral, assim, vendo a coisa acontecer. Eu sabia desde o início da campanha de 22 que nós ia ser muito bem votado, porque a recepção na rua, nas redes sociais era muito grande. Mas óbvio que olhando com a visão retrospectiva, eu fico meio surpreso, né? Agora, eu tento construir essa possibilidade de ter gente que suceda o nosso trabalho. Do ponto de vista político, se eu pudesse criar uma legislação no Brasil hoje que limitasse a 3 mandatos sucessivos, no máximo, eu acho que era o mais adequado. Acho que seria o melhor para a democracia. Dos proporcionais? No ambiente parlamentar, eu acho que seria interessante. Assim, acho que o México tem uma legislação. Assim. Tem outros países que tem, né? Ou sistemas, né, que não... Como por exemplo, o voto em lista na Argentina, em Portugal, né, que eu conheço um pouco mais, né? Que pode ter uma identidade política mais vinculada com o projeto, né? E não necessariamente com o indivíduo. Óbvio que tem parlamentares lá em Portugal, do Bloco de Esquerda, que eu acompanho mais, que
estão há vários mandatos já, né? E eu também não sei de como é as decisões internas lá que eles acabam tomando. Mas eu sou a favor dessa especialização, né, da atividade política, sem negar também a importância do indivíduo, né, da liderança individual, né? E eu vivo isso para mim também, não necessariamente como um dilema, mas como algo que eu sempre tento trabalhar politicamente para não ficar, enfim, né, as expectativas voltadas exclusivamente a essa perspectiva, né, individual. E eu também, do ponto de vista material, eu sou muito, não digo isso para todo mundo, né? Eu ganho salário como qualquer outro deputado, né? Mas eu faço opções, né? O próprio PSOL tem o seu regimento, né, com relação a salário, o que tem que ser destinado para o partido, para ampliar as atividades políticas, enfim, né? E também combater essa ideia de que o salário ele é do parlamentar, ele, né? Enfim, está colocado isso como uma questão para nós, então eu não tenho problema nenhum de boa parte do meu salário estar aportando para movimentos sociais, para pessoas que estão, né, vinculadas na luta ali conosco. E, enfim, acabo tendo que vincular muitos desses aspectos com necessidades que a própria política criou. Então, por exemplo, o Estado não me oferece segurança, né? Todos os investimentos que eu faço de defesa, por exemplo, diante das ameaças que eu falei para vocês que sofro, são coisas que eu mesmo banco, organizo, né? Então, na prática, eu acabo vivendo hoje uma vida que é muito parecida com a vida que eu tinha antes de ser parlamentar, assim, né? Do ponto de vista material, assim, né? Tento não trabalhar numa ideia de que eu vou acumular algo do ponto de vista material, patrimonial, em meio à atividade política. Não pretendo. Acho que não é o correto, não é minha ética fazer uma parada dessa. Que é o que a maioria faz, né? Ou pelo salário que ganha, ou por vínculos que vai estabelecendo, né, aquela relação, né, com o setor empresarial, assim. Mesmo na esquerda? Na esquerda acho que é um pouco diferente. Na esquerda prima mais essa coisa de tu ficar e ocupar o espaço eternamente e ponto. Eu não sou contra que uma pessoa que tem 50 anos de militância possa exercer a atividade parlamentar. Eu sou contra que a pessoa passe 50 anos exercendo a atividade parlamentar. Isso eu acho que não é o mais saudável. E na esquerda, daqui a pouquinho a gente vai ter situações desse tipo, já, né? De pessoas que vivenciaram todo o último ciclo político desde a redemocratização ali. Tem contribuições muito importantes? Tem, mas não me parece que é o mais saudável para a democracia. Tem que dar espaço para renovação, né? Mas eu sempre, ao falar isso, como é um dilema, né? Eu sou convicto e batalho por essas ideias e trabalho isso. Mas eu fico pensando, pô, e se eu mudar de ideia e daqui a uns 20 anos alguém assistir essa entrevista lá no SH e falar, olha o Matheus falando lá em 2024. Mas eu acho que o antídoto para isso é fazer essa discussão na esfera pública, dos partidos, das organizações. Por exemplo, no PSOL, na tendência política que eu faço parte, a gente estipulou isso, de que nós vamos ter revezamento de militantes que estão em assessorias parlamentares, uma média de 6 anos, mais ou menos. Já vivenciei processos de estimular esse tipo de transição, né? De sair da vida profissional política para entrar na vida profissional comum, né? Então, mesmo pessoas que não tinham formação, por exemplo, que entraram comigo de assessoria, lideranças populares, eu estimulei para que entrasse na universidade, para que nesse período de tempo que acabar esse ciclo de assessoria parlamentar, já poder estar encaminhado profissionalmente também numa outra ideia. Eu construo isso no interior das pessoas que estão na assessoria também, debato isso no partido, é um tema que a gente coloca na esfera pública, que eu espero ter avanços aí daqui para frente, apesar de que na atual conjuntura está muito difícil falar em reformas no sistema político, porque é disso que eu estou falando, né? Que tem esse caráter progressivo e democrático, né? Acho que o Brasil está muito distante de poder ter um voto em lista, por exemplo. Agradecemos ao Matheus, deputado Matheus Pereira Gomes, pela disponibilidade e por compartilhar a sua trajetória na série IFCH Trajetórias. Obrigado. Muito obrigado.